Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Sejam todas bem-vindos, sejam bem-vindas. Aqui hoje o dia tá bem fresquinho, bem gostoso, um clima agradável. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus sempre, diante de todos os estudos que nós temos feito, né? De tanta graça que nós temos recebido, com tanto conhecimento que nós estamos tendo durante esses dias, não é verdade? Bom dia, irmã Damiana, seja sempre bem-vinda. Irmã Terezinha também, seja sempre bem-vinda no grupo de estudo, tá bom? É muito lindo o que Jesus está fazendo na nossa vida através desse conhecimento. Amém? Deus nos abençoe. Que não haja distração, que o nosso coração esteja voltado para a palavra dessa manhã. Capítulo 10 do livro de Mateus, ele fala sobre a missão dos 12 apóstolos, né? E o custo de ser um discipulado. É isso que nos traz. Então, nesse capítulo aqui, Jesus, ele prepara e envia os 12 apóstolos. É isso que vai nos trazer para a sua primeira missão. Então, aqui nos mostra como que Jesus faz, né, essa preparação em relação aos apóstolos. Então, ele deixa claro, aqui no capítulo 10, que o serviço no reino envolve autoridade, responsabilidade, oposição e entrega total. Então, vamos ler o verso 1 para ver o que diz aqui. Versículo 1. Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. Então, Jesus chamou os discípulos e já lhe entregou a cada um deles a mesma autoridade que Jesus carregava, né? Então, aqui, Jesus convoca, ele escolhe os 12 com o poder e a autoridade espiritual que ele carrega. Então, o chamado envolve o agir mesmo, com o mesmo poder do Mestre. Então, o mesmo poder que Jesus carregava, ele fez impartição desse dom ali com os discípulos dele, né? Que hoje é o que muitos profetas, muitos discípulos do Senhor, quando carregam a unção sobrenatural, eles fazem a impartição de dons. A Bíblia fala sobre isso. Amém? Versículo 2 e 4, do 2 ao 4, diz assim, ó, vai falar sobre a lista dos apóstolos. Ó, versículo do 2 ao 4. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, porque quem não sabe, depois de um tempo, Jesus mudou o nome de Simão e começou a chamar ele de Pedro. Por isso que está escrito Simão, chamado Pedro, tá bom? E o seu irmão André, Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. Mateus era o cobrador de impostos, tá? Que nós já vimos sobre ele. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que foi quem traiu Jesus. Então, aqui, nessa lista dos 12 apóstolos, o que nós vimos? O que nós vimos aqui? Jesus... Qual foi a escolha de Jesus? Como que foi, né? O que ele fez? Ele escolheu homens simples, homens diferentes, com personalidades diferentes entre si, né? Cada um tinha a sua profissão, cada um tinha o seu dom, a sua capacidade de serviço, mas todos foram chamados e capacitados por Jesus, né? Até Judas, que o trairia, foi chamado. Então aqui Jesus mostra que ele incluía todos, mesmo sendo tão diferentes, né? Por quê? Porque ele veio para fazer a inclusão de pessoas no Evangelho. Ele veio para mostrar que todos podem segui-lo, que todos podem servi-lo. Só depende de estarmos dispostos e disponíveis.
Versículos 5 e 6 diz assim, ó. Já entra na parte da missão dos apóstolos, tá? Na missão dos 12. Versículo 5. Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. 6. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então, aqui, nesse primeiro momento, o foco era o povo judeu. Esse era o foco do Senhor Jesus, né? Tratar o povo judeu, herdeiro das promessas messiânicas, porque o povo judeu era herdeiro das promessas, né? De receber o Messias, de presenciar a vinda e a chegada do Messias. Então, depois dessa missão, né? Depois que ele passou pelos judeus, a missão começou a se ampliar para todas as nações, tá? Mas ali o primeiro foco era o povo judeu, como diz em Mateus, capítulo 28, versículo 19, ó. Vou ler para vocês. É importante que a gente sempre testifique em vários lugares, tá? Ó, Mateus, versículo 28, 19, diz assim: portanto, né, Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então aqui, Jesus dizendo, né? Jesus estava dizendo aos discípulos que estavam ali presentes quando ele voltou, tá bom? Então, esses dois versículos traz esse direcionamento para o povo judeu. Depois, o versículo 7 e 8 traz a mensagem e os sinais, quando diz assim, ó. 7. Vão e anunciem isso. 2 pontos. O reino do céu está perto. 8. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. O que o Senhor está dizendo aqui? Ele está dizendo, vocês receberam a graça e o poder de curar, né, e expulsar demônios. Então, de graça vocês receberam, de graça vocês vão fazer, de graça vocês vão entregar. Então, aqui, a missão de Jesus, ela une a palavra e a ação. A palavra de Jesus e o pedido de ação que ele coloca para que os discípulos façam. Então, o reino ele é proclamado com poder visível, mas sempre com gratuidade, sem lucro. Então, olha o que traz, o que nos revela. O caráter de Deus nos revela aqui, nesses versículos. Porque a cura gratuita mostra um coração cheio de compaixão e amor. Então, aqui já se revela o caráter de Deus. Graça e misericórdia, é isso que Deus mostra, e não mérito. É a graça e a misericórdia dele sobre a vida dos que precisam de cura e precisam que demônios sejam expulsos, né? Então ninguém compra bênção, ninguém comprava bênção naquela época. Recebia de graça pelo amor e pela compaixão do Senhor Jesus através de Deus. Então as pessoas eram curadas independente da classe social. Ricos, pobres, não tinha distinção. A cura chegava a todos eles gratuitamente, tá? A atitude de Jesus desafiava naquele tempo e desafia até hoje, né? Qualquer tipo de comércio da fé. Porque quando Deus quer usar uma pessoa para curar nos dias de hoje, ele usa. E a cura acontece. E maravilhas acontecem. Né? Então existe culto que nós presenciamos, que maravilhas acontecem, pernas crescem. Sinais e maravilhas que Jesus disse que os discípulos poderiam fazer com o poder através do nome dele. E todo discípulo que trabalha na obra do Senhor tem essa autoridade, tendo fé.
A medida da sua fé é a medida que você recebe da graça e das bênçãos do Senhor. Né? Então Jesus aqui, quando ele curava e fazia expulsão de demônio e fazia sinais e maravilhas sobre a vida das pessoas gratuitamente, o que ele estava fazendo aqui? Ele estava desafiando o povo que queria comercializar a fé das pessoas, porque não tem como, não existe comércio, não tem como você comprar um pacotinho de fé e pôr na tua cabeça, não tem como. A fé a gente busca, a gente sente, a gente vive, né? A ideia de que os milagres poderiam ser pagos naquela época, Jesus veio para quebrar tudo isso, né? Porque naquela época, como hoje também existe muitos feiticeiros, né? Os feiticeiros cobravam por isso, mas era tudo agido no mundo das trevas, não tinha nada a ver com o que o Senhor Jesus fazia. Amém? No versículo 9 e 10 traz para nós sobre confiança na provisão de Deus, quando diz assim, ó. 9. Não levem guardados no cinto, nem ouro, nem prata, nem moedas de cobre. Nesta viagem, não levem sacola, nem uma túnica a mais, nem sandálias, nem bengala para se apoiar, pois o trabalhador tem o direito de receber o que precisa para viver. Em outra tradução está escrito assim, ó: não leveis ouro nem prata, nem alforjes, né? Porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então, o que Jesus traz aqui nesses versículos? Ele ensina a dependência de Deus total. A dependência e a confiança em Deus. É isso que Jesus traz nesses 2 versículos, quando ele diz assim aos seus apóstolos, aos seus discípulos: não levem nada, é para ir só com a roupa do corpo. Não quero que leve nada em excesso. Por que Jesus faz isso? Porque ele quer ensinar aos seus discípulos que a provisão vem da fé caminhando. Os discípulos caminhavam junto com Jesus, os discípulos caminhavam levando a palavra de Jesus junto com ele. Então é isso que ele trouxe nesses versículos, quando ele disse: vocês precisam confiar e depender que Deus é provedor. Ele vai prover a necessidade de cada um de vocês durante o percurso, durante o caminho, durante a vida. É isso que está dizendo aqui, né? Quando Jesus trouxe, vocês precisam confiar que Deus vai prover a hospitalidade a todos que recebem a mensagem. Então, a hospitalidade, né, é o que significa hospitalidade na Bíblia? Significa o ato de justiça, generosidade, obediência a Deus. Então, quando nós somos obedientes a Deus, Ele provê tudo o que precisamos. Amém? Versículo 11, de 11 a 13, fala como agir ao chegar às cidades. Jesus está ensinando eles como eles devem agir quando chegarem nas cidades. Quando diz assim, ó. Desculpa. Quando entrarem numa cidade ou povoado, procurem alguém que queira recebê-los e fiquem hospedados na casa dessa pessoa até irem embora daquele lugar. 12. Quando entrarem numa casa, digam: que a paz esteja nessa casa. 13. Se as pessoas daquela casa receberem vocês bem, que a saudação de paz fique com elas. Mas se não os receberem bem, retirem a saudação. E se em alguma casa ou cidade as pessoas não quiserem recebê-los nem ouvi-los, saiam daquele lugar. E na saída, sacudam os pós das sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Então aqui, do 11 ao 13, né, eu acabei lendo até o 14, mas do 11 ao 13, então Jesus posiciona eles como eles devem chegar diante dos lugares, das cidades. Então, quando ele diz a paz que os discípulos carregam, é a presença de Deus. É como em você. A paz que você carrega, a paz que eu carrego, é a presença de Deus. E quando nós entendemos isso, quando nós aprendemos a viver esse posicionamento de carregar a paz de Deus, nada nos abala, nada nos derruba.
a notícia ruim chega, né? O nosso coração se entristece, nós nos posicionamos de acordo com aquele momento, nós vivemos aquele período, seja de tristeza, de aflição, de luto, seja o que for. Nós vivemos aquele período, mas a paz que nós carregamos rapidamente nos tira daquele lugar. Nós vamos viver aquele período, aquele momento, naquele sentimento por um momento, não pela vida toda, tá? Porque essa paz é a própria presença de Deus, é a própria presença de Jesus na nossa vida, tá? É a presença do reino do Senhor Jesus. Então, o que ele traz aqui? Que onde nós entrarmos, vamos falar de nós, onde nós entrarmos e nós não formos bem recebidos, essa paz retorna para nós. E a palavra de Deus nos dá autoridade para isso, nos dá legalidade de fazer isso. Como? Né? Então você pega de volta a paz que você desejou. A Bíblia diz, a Bíblia nos orienta sobre isso. Então nós podemos e devemos fazer isso em nome de Jesus. Olha só, você chega num lugar e aí você fala a paz do Senhor, tudo bem? Aí a pessoa retribui a paz do Senhor, né? Então o que você desejou para a pessoa foi de todo o seu coração, a pessoa recebeu. Se a pessoa não recebe por algum motivo, porque ela está de mau humor, ou ela tem as razões dela, ou porque ela não responde, você tem o direito de pegar de volta. A unção que você deseja, a pessoa não quer, toma ela de volta para você. Não deixa ela desperdiçada num ambiente que não está te recebendo. Tá bom? É um ensinamento, é uma chave de ouro isso para você. Tá bom? Principalmente para você que tem ministério, se você tem ministério, ou o dia que você começar o seu ministério e você começa a orar pelas pessoas, né? Você começa a derramar, você começa a dividir, né? Fazer impartição da unção que você carrega com as pessoas, porque o seu coração começa a desejar isso, você faz a impartição. E no final você tem o direito de pegar de volta o que a pessoa não aceitou, o que a pessoa não recebeu. Ah, mas por que ela pode não receber e não aceitar? Porque ela não está pronta. Quem não está pronto não consegue receber o que você está derramando sobre ela. Então você pode tomar de volta para si, tá bom? Toda aquela unção que ficou ali naquele ambiente. Amém? 14 e 15, então, agora. Versículo 14 e 15 eu tinha lido. E se alguma casa ou cidade as pessoas não quiserem recebê-los nem ouvi-los, saiam desse lugar. E na saída sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. 15. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. No dia do juízo, Deus terá mais pena das cidades de Sodoma e de Gomorra do que daquela cidade. Misericórdia. Meu Deus, que nos livre de estar em ambientes assim, mas se assim for a vontade do nosso Pai, que a gente possa fazer o serviço do reino com muito amor, com muita entrega. Aqui nesses 2 versículos traz para nós que rejeitar a boa nova tem consequências graves, né? Rejeitar a mensagem de Deus por meio de Jesus Cristo, que veio trazer salvação, reconciliação e vida eterna para a humanidade, traz consequências gravíssimas. Todo aquele que rejeita essa mensagem de Deus por meio de Jesus. Então, o gesto de sacudir o pó das sandálias, né, do sapato, simboliza romper a responsabilidade pelo ouvinte que rejeita. Então é como se você dissesse assim, ó, eu tentei, tá? Eu tentei te levar a palavra, eu tentei levar as boas novas, então você tá rejeitando, agora é entre você e o Senhor, porque a minha parte eu já fiz da obra do reino, que foi vir até aqui para derramar a palavra sobre a sua vida. Então, se aquela pessoa não quer, aí é entre ela e o Senhor. Você rompeu a sua responsabilidade sobre aquela pessoa que deveria ter ouvido. Amém? Versículo 16 diz assim. Na verdade, o versículo 16, ele começa a trazer sobre a prudência na missão, né? Fala sobre perseguições e sofrimentos. Versículo 16. Escutem. Eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas.
O que Jesus diz aqui? Que a missão exige estratégia, mas também exige pureza. Nem ingenuidade e nem malícia. A sabedoria de Deus, ela é santa e inteligente. Tá bom? Então nós precisamos estar sempre atentos, com os olhos atentos, para que a gente não seja nem ingênuo e nem tenhamos maldade. Amém? Versículo 17 e 20 diz assim: tenham cuidado. O 17 e o 20 ele vai falar sobre as perseguições que são inevitáveis, tá bom? Se eu levar a palavra, a pessoa não aceitou, eu vou e tomo de volta. Isso, é isso que significa. Você toma de volta para você. Porque você não deve deixar desperdiçado um conhecimento, uma unção, uma bênção que você quer derramar sobre a vida da pessoa. Se a pessoa não aceita, então você toma de volta para você. Ao sair daquele ambiente, da presença da pessoa, né, daquela casa, virando as costas, você faz o ato profético que a palavra diz. Toma de volta, você diz: Pai, em nome de Jesus, eu tomo de volta toda a palavra que a pessoa não aceitou. Eu tomo de volta para a minha vida, para o meu conhecimento, em nome de Jesus. Amém? É sobre isso. Então, do versículo 17 ao 20 vai falar sobre as perseguições inevitáveis. Quando diz assim, ó, 17. Tenham cuidado, pois vocês serão presos e levados ao tribunal e serão chicoteados nas sinagogas. 18. Por serem meus seguidores, quem tiver com a Bíblia e quiser grifar, pode grifar, tá? O 18. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados, e falarão a eles e aos não-judeus sobre o Evangelho. 19. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar. 20. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Aleluia. Vamos grifar o versículo 20 também? Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Aqui, Jesus avisa que haverá oposição política e religiosa, né? Ele já avisa que, mas que também, apesar da oposição política e religiosa, ele promete a assistência do Espírito Santo para trazer as palavras certas naquele momento de aflição, naquele momento de julgamento, né? Nos momentos que você vai estar passando ali por aflições, o Espírito Santo, ele tem todo o cuidado e zelo pela nossa vida. Ele nos traz a palavra. Por isso é muito importante quando nós passarmos por uma situação de confronto, de acusação, de apontamento, que nós não podemos responder pelas nossas próprias vontades. Nós não podemos responder através das nossas emoções. Porque não é a nossa voz que tem que ser falada, que tem que ser declarada. A gente precisa deixar a poeira baixar, orar e pedir: Espírito Santo, traz para mim o que eu preciso responder para aquela pessoa. Usa a minha vida para que eu possa deixar tudo entendido com essa pessoa, mas diante da palavra do Senhor. Lembra que eu ensinei que nós devemos orar de acordo com o que tem a palavra do Senhor nas Escrituras? Então é isso, nós podemos orar e dizer: Pai, a sua palavra diz nas Escrituras Sagradas que o seu Espírito Santo tem cuidado e zelo por nós, e que o teu Espírito Santo nos trará no momento certo a palavra, o que nós devemos responder. Olha como é diferente na nossa vida. Olha o tanto que edifica o nosso espírito e o nosso coração no nosso posicionamento diante da nossa vida. Você vai começar a ser uma pessoa que vai derramar amor na vida dos outros quando você for
falar, quando a sua boca se abrir. Amém? Versículo 21 e 22 fala sobre o ódio por causa do nome de Jesus. Versículo 21 diz assim: muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos. Os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. A Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos. E há mais de 2000 anos está escrito o que acontece nos dias de hoje. Aqui, o discipulado, ser discípulo de Jesus, envolve rejeição, inclusive familiar, e nós sabemos disso. Mas a perseverança é marca do verdadeiro discípulo, porque nós não estamos aqui para agradar os homens. Nós não estamos aqui para agradar pessoas, nós estamos aqui para amar pessoas, para ter respeito por todos, para levar a palavra com amor, com entendimento. Mas nós não estamos aqui para agradar as pessoas, nós estamos aqui para agradar somente a Deus. E é esse posicionamento no teu secreto que edifica a tua vida com Jesus, que te leva para outro nível, tá? Viver os valores do reino de Deus incomoda o sistema do mundo. Essa consciência que nós temos que ter incomoda. Incomoda as pessoas. As pessoas te veem como estranha. E tudo bem para mim deles me verem como uma estranha. Na verdade, eu não estou nem aí porque ele está pensando. A minha única preocupação é se o meu comportamento, se a minha conduta está agradando o meu Pai. Se eu estou agradando a Jesus, que passou por uma dor que eu não posso nem imaginar pela minha vida, pela vida dos meus filhos. Então, o preço de ter uma vida firmada na verdade precisa estar acima de qualquer laço humano. Deus em primeiro lugar, até antes da nossa família. Essa é a ordem, essa é a lei. Versículo 23. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então aqui, o que diz para nós? Jesus não manda buscar sofrimento, mas discernir os tempos e os lugares certos para testemunhar. O que ele fala aqui? Não fica sofrendo lá naquele lugar que o povo está te perseguindo. Sai daquele lugar, vai para outro. Não fica lá tentando colocar a palavra em quem não quer ouvir. Vai procurar outra pessoa que quer ouvir. É isso que Jesus diz aqui. Jesus ensina que diante da perseguição, né? Os discípulos dele naquela época, e nós também como discípulos, nós devemos continuar a missão de Jesus com sabedoria, mudando de lugar se necessário, porque a obra de anunciar o reino, ela não vai estar pronta ainda, antes da volta de Jesus. Porque as pessoas estão com os ouvidos e os olhos tampados por escamas rígidas, pela religiosidade, pelas leis dos homens, né? E não pelas leis do Senhor, nosso Deus, que Jesus veio fazer. Então é isso que pede aqui, tá? Versículo 24 e 25 fala sobre o servo como mestre. Quando diz assim, nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. E nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como o seu professor e o empregado em ser como o seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Beelzebu, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. Então aqui nesses dois versículos, 24 e 25, Jesus prepara os discípulos para serem mal interpretados e caluniados, assim como ele mesmo foi. É isso que Jesus fala.
né? Assim como ele seria ainda durante toda a caminhada, porque aqui a caminhada era no início, né? No capítulo 10, Jesus tinha acabado de escolher os discípulos, os apóstolos. Então Jesus ele está preparando os discípulos. Ó, vocês podem esperar, né? Vocês devem esperar que vocês vão ser tratados como eu, pois o próprio Cristo foi perseguido. Então os discípulos também seriam, assim como nós somos perseguidos até hoje. Então os seguidores de Jesus também enfrentarão oposições, calúnia, como naquele tempo até hoje continua. Não mudou. É isso que Jesus traz aqui, tá? 26 e 27 fala sobre de quem devemos ter medo. Fala sobre coragem para pregar abertamente, quando diz assim, ó. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. 27. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Olha só que poderoso. Eu vou grifar na minha Bíblia o 27. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia, e o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. O que Jesus traz aqui para nós? Que mesmo diante de oposição, Jesus chama, ele pede, ele ordena aos discípulos, né, que não devem esconder a verdade. Nunca. Assim somos nós. Não devemos esconder a verdade. Nós devemos viver e falar somente a verdade. A verdade nos liberta, mesmo que a pessoa não goste de ouvir o que nós estamos dizendo. Nós precisamos dizer, porque um dia a mentira que aquela pessoa acreditou vai cair por terra e a verdade que você disse vai prevalecer. Versículo 28 até o 31 fala para nós sobre o temor correto, temor a Deus e não aos homens, quando diz assim, ó. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está Versículo 28. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Olha só, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. 29. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão, se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Aqui, Jesus ensina a colocar o medo no lugar certo. É isso que ele nos traz. Respeito e temor a Deus, e não ao homem. Nós devemos temer a Deus, ter respeito por Ele, cumprir os mandamentos. Aqui Jesus também nos lembra que Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Cada detalhe da nossa vida. Deus cuida, Deus olha. Nada fica sem que Deus veja. No versículo 32, do 32 e 33, fala sobre confessar e negar a Cristo quando diz assim: se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai que está no céu que ela pertence a mim. 33. Mas, se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai que está no céu que ela não pertence a mim. Então, aqui, a confissão pública é parte vital da fé. E nós, como cristãs, nós vivenciamos isso. Nós sabemos muito bem o que é isso. Quando quem nega
Quem nega Jesus perde a chance de ser reconhecido por Ele no dia do juízo. Perde a chance de ser reconhecido por Ele durante a nossa caminhada para que o Espírito Santo de Deus nos conduza. Então aqui traz para nós a confissão pública da nossa dependência a Jesus, da nossa dependência total. Quando nós dizemos que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador publicamente, nós estamos declarando que a nossa vida pertence a Ele, que nós reconhecemos que nós somos totalmente dependentes dEle. E a confissão pública dos nossos pecados é que nos dá a salvação. É dessa forma que nós entregamos a nossa vida a Jesus, confessando os nossos pecados publicamente e aceitando que Ele governe a nossa vida. Versículo 34 até o 36 vai trazer a espada, em vez de paz, o evangelho causando divisões. Quando diz assim: não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Jesus está falando aqui, tá bom? Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. É até o 36. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Olha que forte, eu vou grifar aqui o 36 na minha Bíblia. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. E como nós vimos isso hoje, não é verdade? O que traz aqui para nós? Que a mensagem do reino confronta o pecado e pode causar conflitos, inclusive nos relacionamentos mais próximos, que são a nossa parentela, tá? Em outra tradução diz assim: não vim trazer paz, mas espada. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Muitas pessoas, as mais próximas de nós, não estão preparadas quando acontece esse avivamento dentro de nós, quando o Espírito Santo nos toca, nos traz o fogo do avivamento e nós temos sede cada dia mais de entender o que é que nós temos que fazer diante do que está escrito. Quando nós entendemos o que nós precisamos viver, quando nós entendemos todas as renúncias que nós precisamos fazer para ter a paz que nós procuramos, nós vamos começar a ser julgados. E pessoas da nossa própria família são os primeiros a nos apontar. E aí, se nós não tivermos um discernimento, se nós não tivermos o conhecimento da palavra, nós vamos começar a responder a essas pessoas de uma forma afrontiva, nós vamos começar a afrontar essas pessoas, né? Que é onde ele traz da espada. E aí, o que é o afronto? É a discórdia, é a contenda, é a guerra. É onde você vai querer levar o que você tem, o que você carrega para quem não quer ouvir, e aquela pessoa vai te distratar, e se você não tiver no posicionamento do Senhor, você vai revidar. E aí é onde aqui diz que pais contra filhos, sogra contra nora, por quê? Porque não tem o conhecimento, não está em posicionamento como deve estar na palavra de Deus. Amém? Por isso nós precisamos nos calar diante de uma afronta, para que a gente não caia nessa contenda, nesse conflito. Ó, Jesus falou, a pessoa não quer te ouvir, pega de volta e sai daquele lugar. A pessoa não quer receber a sua oração, pega de volta o que você carrega e procura outra pessoa que quer receber a sua oração. Amém? Versículo 27 ao 39 traz sobre o preço do discipulado, quando diz assim, ó: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Olha que forte. Se você está com a sua Bíblia, destaca aí. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer
e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida eterna. Então aqui, quando Jesus diz que nós não devemos amar a nossa família mais do que a Ele, sabe o que ele está querendo dizer aqui, para quem já tem um conhecimento mais profundo? Que nós não devemos idolatrar pessoas. Nós não devemos idolatrar pessoas. Amar a pessoa a tal ponto. Amar mais do que o próprio Deus, fazendo com que aquela pessoa seja tudo para você. Isso é uma idolatria. Sabia? É isso que Jesus traz aqui. E quem tenha o conhecimento entende perfeitamente o que ele está dizendo. Ninguém e nada deve estar em primeiro lugar na nossa vida do que o Senhor, do que o reino de Deus. Jesus aqui, ele deixa bem claro que o reino vem em primeiro lugar, inclusive a família, segurança própria, a segurança e a própria vida. Por que ele traz como segurança também? Porque você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ser a pessoa mais rica desse mundo, ter segurança particular, carro blindado, casa em condomínio, toda a proteção possível teu dinheiro paga. Mas se Deus não proteger você, de nada vale. Aqui Jesus mostra isso. É preciso confiar que Deus dá a segurança. Nós precisamos amá-lo acima de todas as coisas, tá bom? Até acima da nossa própria vida. Deus é prioridade para a nossa vida. Ele vem em primeiro lugar. Não podemos amar amar acima dele ninguém. Ninguém merece esse lugar. Só ele, tá bom? Lembra de Abraão e Isaac? Lembra? Tem um rios que eu gravei falando sobre isso. Por que Deus pediu Isaac para Abraão? Quando Deus disse, me traga o seu filho, Abraão tinha 2 filhos, certo? Por que Deus pediu Isaac? Porque Abraão colocava toda a alegria dele no seu filho Isaac. O amor de Abraão por Isaac era visível. Então, quando Deus falou para Abraão assim, ó, eu quero o sacrifício do seu filho Isaac, o que Deus estava fazendo? Dizendo assim para Abraão, ó Abraão, ó, seus olhos, o seu amor tem que estar voltado para mim. Tá mesmo? Deixa eu ver se o teu amor tá voltado para mim na hora que eu te pedi o motivo da tua alegria declarada, porque Abraão declarava que a alegria dele era o Isaac. E quando Abraão então levou Isaac lá, ele provou que Deus estava acima de tudo na vida dele. É isso que Deus faz. Muitas vezes na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Ele te pede situações, ele te pede coisas, ele te pede pessoas para que você se volte para ele, para que você entenda que a tua alegria, que a tua vida, que o teu destino não está na vida de pessoas, está com ele, está na presença dele. Amém? Versículo 40 e 42, para terminar, fala sobre as recompensas. As recompensas as recompensas que recebem aqueles que são enviados de Jesus, aqueles que recebem os enviados de Jesus. Todo aquele que acolhe um discípulo de Jesus, ele tem uma recompensa, né? É isso mesmo, Leide. É isso mesmo, viu, minha irmã? Falar com o Senhor Jesus em primeiro lugar, sempre. Chama Ele, clama por Ele. Amém? Ele que vai te dar o direcionamento. Então, do 40 e 42 diz assim, ó. Quem recebe vocês está recebendo a mim, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Então, Jesus disse, todo aquele que receber um discípulo meu está me recebendo. E todo aquele que recebe Jesus na sua vida está recebendo Deus. Amém? 41. Quem receber um profeta, porque este é profeta,
terá uma parte da recompensa dele. E quem receber uma pessoa boa porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Aqui ele está dizendo sobre a impartição de dons. Tá vendo? Que as pessoas receberão a paz, receberão a unção que o outro carrega. Então, se você entra com a unção na casa de alguém e aquela pessoa te recebe bem, ela recebe da tua unção. É isso que está dizendo aqui, tá bom? 42. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem apenas por ser meu seguidor der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Então aqui Jesus afirma, ele valoriza até os gestos simples quando alguém apoia a missão. Ele valoriza os gestos simples de todo aquele que apoia a missão de uma pessoa que leva a palavra dele. Amém? Deus reconhece e recompensa até o menor gesto de generosidade no reino dele. Que lindo que foi hoje, né? Quanto amor Jesus tem derramado na nossa vida através do conhecimento e posicionamento que nós devemos ter. Então nós aprendemos aqui hoje no capítulo 10 de Mateus que a missão de Jesus, ela é cheia de autoridade, mas também de sacrifício e riscos, tá? Aprendemos que ser discípulos é estarmos dispostas a enfrentar a rejeição, a perseguição e até conflitos familiares por amor a Cristo. E isso nós vemos muito isso, né? Nós vivenciamos muito isso. Aprendemos que o discípulo deve ter prudência, coragem e principalmente total dependência do Espírito Santo. Aprendemos que a prioridade da nossa vida é o reino de Deus. A fidelidade a Cristo. É isso que nós devemos ter acima de tudo. Amém. Irmã Damiana, continua aqui, porque é o Senhor Jesus que traz para vocês todas as manhãs. Nós aprendemos também que Deus valoriza até as pequenas ações feitas com o coração. Nada fica escondido de Deus. Cada gesto conta. Ele vê tudo, ele ouve tudo, ele te conhece. Ele conhece muito mais do que você mesmo. Esse é o nosso Deus, tá? Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quando alguém entrega algo por entregar. Ele sabe quando alguém entrega um copo de água para outro por obrigação. Ah, mas ele reconhece quando você estende a sua mão de todo o seu coração. Muitas vezes você tira do teu para dar para outro e ele tá vendo. Ele vê tudo. Nada ele fica sem ver. Uma reflexão final que eu trouxe aqui de Mateus capítulo 10, ele não nos traz um evangelho confortável. Jesus nunca escondeu nada de nós. Não é um evangelho confortável que traz para nós, mas traz um evangelho autêntico, com sangue, suor e fé. É isso que Jesus traz para nós aqui. Jesus nos convida a viver como embaixadores de uma mensagem que incomoda o mundo. Essa é uma verdade, mas que traz uma vida de salvação para nós. Nós recebemos uma vida de salvação quando nós levamos a mensagem dele. Então o reino não é para aqueles que buscam conveniência. Não. O reino não é para essas pessoas, mas é para os que dizem: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Onde o Senhor quiser me leva. Usa-me, capacita-me. O reino são para esses que estão disponíveis, para essas que estão disponíveis, né? Então você está disposta a pagar o preço para seguir Jesus? É uma pergunta de reflexão. Você está disposta? Eu estou disposta, porque eu sei que agradar o homem aqui não dá em nada, pelo contrário. Tudo que você faz sempre vai ter crítica do homem, mas de Deus não. Você tem confessado Cristo com coragem, né? Mesmo quando isso custa um relacionamento, você vai falar de Cristo para as pessoas? É uma reflexão para você pensar.
Tem sido instrumento de paz e verdade, mesmo em meio a conflitos? Você tem sido? Se você não tem, começa a ser. A sua recompensa vem de Deus e não dos homens. E se a pessoa se afastar de você, tudo bem, lembra da palavra? Quem estava ontem à noite, no estudo da noite, é um estudo mais profundo. Pessoas vão se afastar de você, né? Para você que está aqui pela primeira vez, se você tem vontade de ir mais profundo, toda terça-feira à noite, nós temos um estudo fechado na plataforma do Google Meet. E o link de acesso está na página inicial do Instagram do Ministério, tá bom? Você pode entrar lá que você recebe toda terça-feira o link para estudar junto com a gente. Então é isso que o capítulo de hoje trouxe. Eu desejo para você, nesse dia de hoje, mulher de Deus, mulher que busca esse amor para encontrar a paz, porque só o Senhor nos dá essa paz que nós buscamos. Só Ele pode fazer isso. Eu desejo que o seu coração esteja queimando, de verdade, queimando por amor a Jesus, desejando servi-lo e segui-lo sem medos. Esse é o meu desejo para você. Quando nós acolhemos alguém e oramos por essa pessoa, o nosso coração ele transborda de amor e gratidão, porque nós estamos ali servindo, tá? Então, o que acontece? Você está ali servindo, você está ali sendo instrumento de Deus. Você está fazendo o que Jesus pediu para que você faça por alguém. Então, você vai e faz. Mas no final dessa oração, irmã, quando essa pessoa te abraça, quando essa pessoa sorri para você, muitas vezes até chorando e fala assim, eu só precisava disso. Meu Deus, você entende o que você fez na vida daquela pessoa? É o próprio Jesus que resplandece ali na tua face naquela hora, já não é mais você. Você não tem capacidade de fazer nada sozinha, é Jesus que faz, tá? Então, eu e você, pode imaginar, quando eu faço isso e eu vejo a pessoa dessa forma, eu posso imaginar Jesus sorrindo ali naquele ambiente. Jesus dizendo assim, filha, é isso que eu quero que você faça. É esse o id que eu quero que você leve, é isso que eu espero de você. Aleluia, é isso que nós precisamos fazer, mulheres. É isso que nós precisamos fazer. Amém? Vamos nos levantar na presença de Deus. Organiza a nossa casa, sabe? Organiza a sua casa, organiza a sua vida, os seus negócios. Deixa tudo organizado e vamos fazer o ID. É isso que nós precisamos fazer. Isso vai nos trazer a paz. O que te impede hoje de fazer o ID? Faz essa pergunta para você mesmo. O que te impede? E aí você faz as suas coisas e começa a se perguntar, o que me impede de fazer o ID? O que me impede de servir? O que é maior que Deus para você que está te impedindo? Nada pode ser maior. Você não tem tempo de servir a Deus porque você precisa arrumar sua casa? Tá errado. Começa a se perguntar, o que me impede de fazer o ID que Jesus pediu? Reflita sobre isso. Amém? Reflita sobre isso nesse dia de hoje. Vamos orar? É lindo, né? Coisa mais linda que o Senhor Jesus está fazendo na nossa vida através do estudo dos livros do Novo Testamento, que nós temos muito que aprender, né? Mas hoje nós estamos ainda no capítulo 10 e temos muita coisa para aprender. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua cabeça em sinal de reverência, eu vou orar por vocês. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, na presença e na autoridade do nome santo de Jesus, eu me coloco na presença do Senhor, nas cortes celestiais, com a autoridade que o Senhor derramou sobre a minha vida, e peço por cada uma das suas filhas que estão aqui, Senhor, presente no estudo desse dia. Cada uma, Pai, se dispôs a estar aqui, sentada, ouvindo ao Senhor, ouvindo a Tua palavra, tirando um tempo para ouvir os ensinamentos que o Senhor Jesus nos trouxe a pedido do Senhor. Envie, Senhor, um anjo das cortes celestiais,
do lado de cada uma dessas mulheres que estão aqui, Pai. Em nome de Jesus eu te peço que esse anjo possa tocar nelas agora. Que ao tocar em cada uma, Senhor, elas possam sentir a profunda paz da Tua presença, em nome de Jesus. Toca nelas, Espírito Santo de Deus. Toca em cada uma dessas mulheres. Faz o Teu querer, Pai, na vida de cada uma. Levanta elas, Senhor, como obreiras do Senhor, como mulheres que não têm medo de derramar o Teu amor, porque elas viverão milagres e testemunhos, e através da mudança do posicionamento, dos milagres que elas vão receber, elas vão ter sede de falar do Teu amor a todos à sua volta. Assim eu declaro sobre a vida delas em nome de Jesus. Que nesse dia de hoje, Pai, o Senhor possa usá-las de uma maneira poderosa. Que elas tenham certeza que é o Senhor quem envia pessoas para que elas sejam usadas, em nome de Jesus. Que o amor do Senhor possa transbordar no coração, na alma, no espírito de todas elas. Que onde elas chegarem, no ambiente que elas entrarem, as pessoas sintam a Tua presença, Jesus, a Tua paz, o Teu amor através da vida delas. Cura, Senhor, cura a ferida da alma. Cura, Senhor, cura todo o trauma. Passa o Seu sangue, Jesus, em todas as feridas, para que elas sejam curadas, tratadas, que essas mulheres curadas possam curar outras mulheres. Em nome do Senhor Jesus, é isso que eu te peço e é isso que eu declaro sobre a vida delas nessa manhã. Toda honra e toda glória ao Senhor. Tudo que nós estamos vivendo aqui é pela glória e pela misericórdia do Senhor que nos capacita ao ouvir e a termos o entendimento. Obrigada, meu Deus, por esse momento. Tudo é Teu. Tudo que nós temos é Teu. Cuida de nós, Senhor. Cuida da nossa vida, dos nossos negócios. Cuida da nossa família. E nós declaramos ao Senhor, em nome de Jesus, que a nossa vida pertence ao Senhor. E o Senhor é o governador da nossa vida. E nós precisamos tão somente ter a sensibilidade de ouvir a sua voz e de obedecer ao Senhor. Que a graça do Senhor nosso Deus e o amor de Jesus esteja sobre a nossa vida por todo o dia de hoje, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada a cada uma de vocês. Obrigada a cada uma de vocês que estão aqui presente, que está aqui junto da gente. Damiana, o Espírito Santo me pediu que eu lesse todo o Novo Testamento. Dessa forma, pedacinho por pedacinho, versículo por versículo, porque o Senhor me disse assim: tem muita filha minha que precisa me conhecer mais, que precisa conhecer o profundo do meu amor, que precisa conhecer também as minhas repreensões, mas a repreensão é só para aquele que desobedece, porque toda filha que anda no caminho de obediência vive as promessas do Senhor. Amém? Então é isso que Ele pediu. Nós precisamos, como filhas, como mulheres, a mulher é o alicerce da casa. É isso, o homem é o alicerce, a mulher é a coluna da casa. Nós precisamos ter esse entendimento. Amém? Então nós vamos ler todo o novo evangelho. A gente vai ficar aqui um tempão, o tempo que o Senhor pedir, tá bom? E o que Ele pedir, eu só obedeço, assim vocês devem ser também. Amém? Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia abençoado. Se vocês verem a presença de Deus, que vocês vão ser usadas para algo diante da vida de alguém, não temam, só abram a boca. Lembra? Mesmo que você não saiba o que dizer, o Espírito Santo vai trazer a palavra para você. Porque a palavra de Deus disse, e Ele não é homem para que minta. Amém? Continua aqui com a gente, para que você
conheça o melhor de Deus para nossa vida, tá bom? Deus abençoe você também, Leidinha, em nome de Jesus, cada uma de vocês que estão aqui aprendendo comigo e com Jesus todos os dias, tá bom? Até amanhã. Deus abençoe. Ó, um beijo para vocês. Até amanhã.